Um dia, uma mulher da vila, movida por amor a Jesus, trouxe o mais raro óleo precioso, ungiu os pés de Jesus, e quando a fragrância o tocou, a casa de aroma se inundou, como a um preso e as algemas cairão. Para mim, para mostrar-me o caminho da vida, por amor me salvastes assim, e mesmo perfeito e santo, perdeu todo o sangue na cruz, pagou com o preço da morte, derramado por mim, meu Jesus, foi despertado, meus pecados lavados, tudo precioso, trouxe ao altar, fui despertado, amor de Deus me acordou, em doce entrega quero doar-me a ti e servir com ardor. Em doce entrega quero doar-me a ti e servir com ardor.
Ó Pai Celeste, Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Deus maravilhoso, que pelo poder do Teu Espírito, Senhor, nós fomos despertados da morte. Porque hoje, neste dia glorioso, nosso Espírito pode escutar a mensagem do Teu Evangelho. Ó Senhor, nós te damos graças por esta bênção maravilhosa, que faz com que o poder do Espírito Santo possa ser revelado ao nosso espírito de uma maneira tão profunda. Agora, Jesus, nós te pedimos que, como esta mulher que colocou tudo precioso aos teus pés, aquele óleo precioso, nós possamos, através desta fita, colocar aos teus pés uma mensagem maravilhosa do poder do teu Espírito. Ó Deus, nós te pedimos, Senhor, que Tu abençoe este povo brasileiro. Ó Jesus, nós colocamos aos Teus pés as nossas aflições, as nossas amarguras, as nossas dores, os nossos prantos, as nossas doenças, as nossas enfermidades, e que pelo poder do Teu Espírito nós te pedimos que Tu nos cures hoje, Jesus. Que Tua bênção, o Teu Espírito maravilhoso, faça com que toda pessoa que escute esta fita seja despertada da morte, Senhor Jesus. Ó Deus, liberta o prisioneiro, liberta o amargurado, liberta o entristecido, liberta o que está acusado, que está derrotado, Senhor Jesus. E os laves com o sangue de Jesus Cristo, e pelo poder do Teu Espírito, a água da rocha que é Jesus, os laves de dentro para fora. Ó Senhor Jesus, nós oramos pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor, que a Tua bênção maravilhosa desperte cada um que escuta esta mensagem que vai começar agora, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Rei Eterno, Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Que bênção, meu querido amigo, estar com você, mais uma vez, através desta fita. Em Salmo 130, versículo 3, diz o seguinte: se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Eu sei que os meus pecados estão debaixo do sangue de Jesus, que eu não sou condenado pelos meus pecados, que Ele, pelo sangue que Ele derramou e verteu na cruz do Calvário, eu posso levantar da morte pelo poder do Espírito de Deus, e urrar, gritar dos meus pulmões alto, na presença de Jesus: eu não sou condenado, eu não sou condenado, eu não sou condenado. Interessante que em Salmo 105, versículo 41, e eu vou começar no Salmo 105, no Salmo 105, versículo 37, e diz: então fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido. Alegrou-se o Egito quando eles saíram, porque lhe tinham infundido terror. Ele estendeu uma nuvem que lhes servira de toldo, e um fogo para iluminar de noite. O clima que Israel tinha era constante. Não era 90 e 110, 40, 50, 0. Não era um clima que subia e descia. Era um clima que era instável, pois de noite existia um fogo para aquecê-los, e durante o dia existia uma nuvem para que os raios do sol não penetrassem e queimassem o povo de Israel. Era um clima equilibrado, era um clima simples. Olha versículo 40. Pediram e ele fez vir codornizes e os saciou com pão do céu. Fendeu a rocha e dela brotaram águas que correram qual torrente pelo deserto. Oh, gente, que interessante, não é? Que interessante, não é, que a água que Deus nos dá,
vai em lugares secos por dentro. Mas se você olhar em Salmo 78, versículo 15, Salmo 78, versículo 15, diz: no deserto fendeu rochas e lhes deu a beber abundantemente como de abismos. Eles tinham água que nunca puderam entender como um deserto podia dar tanta água. Oh, meu querido, em Jesus existe água que vai suprir esta necessidade, esta sede que você tem dentro da alma. Quantas vezes eu tenho estado sedento por uma água, por uma coisa gostosa, e eu procuro em Jesus esta água e trago meu espírito sedento a sentir o prazer do Espírito Santo de Deus. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar águas como rios abundantes, abundantes. Eu quero ler uma passagem da Bíblia que se encontra em Êxodo 17, versículo 6. Esta passagem fala sobre uma coisa muito importante. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo os mandamentos do Senhor, acamparam-se em Refidim, e havendo ali água para o povo beber. Versículo 2, capítulo 17 de Êxodos. Contendeu, pois, o povo de Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que contentais o Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés. E disse: por que nos fizeste subir do Egito? Para nos matares de sede? A nós, os nossos filhos e aos nossos rebanhos? E clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta predejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo, e toma contigo alguns dos anciões de Israel, leva contigo em mão a vara, com que feriste o rio, e vai. Olha, este povo que estava duvidando Deus sobre a questão de ter água para beber e para os rebanhos, tinha passado por aquele mar vermelho, em que as ondas foram estendidas à direita e à esquerda, e a terra se limpou diante deles, e eles passaram olhando a terra chorar à direita e à esquerda, protegidos pela mão do poder de Deus. Agora eles estavam murmurando. Como uma pessoa pode murmurar com Deus que dá tanto? Como é que a nossa fé é tão pequenina, que quando nós vemos que Deus nos dá tanto, Ele nos provê tanta coisa boa, depois de uma chuva tão gostosa, por anos de fé, de fidelidade da mão de Deus, o crente ainda consegue negar que Deus dá, que Deus é poderoso, que Deus sustenta, que Deus ajuda. Olha, é muito triste, viu? É muito triste. Versículo 6, capítulo 17 diz: eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha de Horebe, ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciões de Israel, e clamou o nome daquele lugar, Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: onde está o Senhor no meio de nós? Ou não? Jesus, meu amigo, de acordo com João capítulo 7, versículo 38, como as Escrituras dizem, do seu ventre fluirão rios de água viva. É a água para a eternidade. Interessante que Moisés feriu a rocha. Deus mandou que ele ferisse, significando que ele encostasse, batesse de leve. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 17. E você vai notar que existe no versículo 3, capítulo 17, e versículo 4 e versículo 6, especialmente, dizendo
que ele iria bater na pedra, não com muita força, mas somente bater na pedra, uma vez, e dali sairia água. Isso foi o que Deus instruiu fazer. E você vai notar nesta fita daqui a pouco que aconteceu uma coisa muito triste, meses depois, 38 anos depois. Olha, abra sua Bíblia, entretanto, em 1 Coríntios, estou falando sobre a água que sai da rocha que é Jesus. Em 1 Coríntios, capítulo 4, capítulo 10, versículo 4, diz que eles beberam essa bebida espiritual. Essa bebida espiritual. E essa bebida espiritual saiu da rocha que seguia eles. E a rocha era Jesus. A rocha era... Beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Quando Moisés bateu nesta pedra, esta pedra saiu Jesus. Saiu Jesus. A água sobrenatural que saiu de lá, em Horebe, era Jesus. Era Jesus que tira a sede. É Jesus que tira a sede da alma. Eu já estive com sede. Andando numa estrada em Oklahoma, por 5 horas, sem uma parada, sem uma estação de gasolina, sem nada. Até que eu cheguei a um lugar em que existia água saindo da rocha. E eu coloquei a minha cabeça debaixo daquele jorro de água e bebi, gostando daquela coisa tão fria, tão gostosa. Olha, não foi pouca água não, foi como rios de água viva. Um deserto que proveu para o meu corpo, para a minha alma, uma coisa tão gostosa. E a pedra era Cristo. Em Êxodo 17:6, a pedra no deserto não tinha vida. Quando Moisés bateu com a vara na pedra, a vara da autoridade, a água saiu. Em João 19:34, Jesus era a pedra na cruz. Ele estava morto. Mas quando Moisés bateu naquela pedra, a água saiu. Quando Jesus foi crucificado, a água também saiu. Quando Moisés bateu naquela pedra no deserto, foi na presença de todo Israel. Na cruz foi na presença de todos os judeus e as pessoas todas que estavam aqui. Moisés bateu na pedra, Jesus foi tocado por um soldado. A água saiu da pedra no deserto, sangue e água saiu da pedra no Calvário. Bebido no deserto para aqueles que estavam murmurando contra Moisés. Mas o sangue de Jesus na cruz fez com que o povo desse glória e louvor por eternidade a eternidade. Pois o sangue de Jesus acabou com a sede da humanidade. Eu quero que você abra a sua Bíblia agora, numa passagem muito importante em relação a esta fita. E a passagem é em Números, capítulo 20, versículos 7 a 12. Este incidente aconteceu 38 anos mais tarde, depois de Êxodo 17:6, em que Moisés bateu na pedra, feriu a pedra e a água saiu. Em Números, capítulo 27 a 12. E disse o Senhor a Moisés: toma a vara, ajunta o povo, e tu e Arão, o teu irmão, em diante dele,
falai à rocha e dará sua água. Assim lhe tirareis água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Note que Deus falou a Moisés e a Arão, para diante dele, que Moisés falasse àquela rocha, e a água sairia, e daria água à congregação e aos animais. Então Moisés tomou a vara diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha e lhe disseram: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Então o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não credes em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e se santificou neles. Olha, Moisés foi especificamente dito por Deus para que ele falasse à pedra. Diante deles falasse a pedra. Ele falou ao povo de Israel. Ele disse que só falasse, não ferisse. E Moisés feriu com a vara. O versículo 10 disse, ele feriu com a vara. Versículo 11, Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. E saíram muitas águas, e bebeu a congregação e seus animais. Querido, existe uma ordem no reino de Deus muito importante para a sua vitória espiritual. Você tem que ser obediente. O crente que não pode ser obediente vai ter muito problema em entender o poder do Espírito Santo na vida dele. Como Moisés, ele não pôde ver a terra prometida por condições e por coisas como essa. Ele não fez a vontade de Deus como Deus mandou que fizesse. Escute, você não está tendo problemas tão grandes porque você tem sido desobediente, não é? Será que você está tendo problemas tão grandes porque você tem sido desobediente? Será que é o seu problema espiritual que você contende com Deus? O poder do Espírito Santo não pode. Você tem habilidade de adorar a Deus, você tem habilidade de falar em línguas, você tem habilidade de amar o próximo, mas você tem um problema com Deus. Você não faz o que Deus manda fazer para favorecer homens e para agradar homens. Olha, meus queridos, eu não agrado homens. Se eu não posso fazer alguma coisa, eu não faço. Eu tenho que agradar a voz de Deus dentro do meu coração, ao invés de agradar homens. Escute isso. Você tem agradado a homens e mulheres mais do que você agrada o poder do Espírito Santo, Jesus, dentro do seu coração? Quando o meu querido irmão Moisés reuniu o povo e começou a conversar com eles, ele disse que eles eram rebeldes. E disse, faremos sair da água desta rocha para vós outros. Será que podemos fazer? Indicando que ele possivelmente tinha algum poder suficiente para fazer com que a água saia da rocha. É orgulho, meu irmão. É um orgulho muito triste. Quando o crente toma sobre si responsabilidade, existe uma maldição no Velho Testamento que diz que a pessoa é amaldiçoada que não dá glória a Deus. Malaquias capítulo 2, versículo 2 diz, se o não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição, e amaldiçoarei as vossas bênçãos, já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isto no coração. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 5 e 6, diz, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados
e nos constituiu reinos, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Ele, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Moisés, meus queridos, esqueceu que a Deus se dá glória. É um dos erros maiores das pessoas que servem a Jesus no trabalho do Evangelho, ter alguma ideia que porque o que eles fazem e porque o que eles entendem, eles recebem alguma coisa ou têm algum direito de clamar algum direito de honra. Em Ezequiel capítulo 28, versículo 14, Deus falando sobre o anjo que caiu, Satanás disse: Tu eras querubim da guarda, ungido, eu te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. E olha o versículo 17 de Ezequiel capítulo 28. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Ele ficou orgulhoso. Corrompestes a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Lancei-te por terra diante dos reis te pus, para que te contemplem. Olha, a pessoa que quer receber de Jesus uma água que tire a sede da alma, tem que entender que com Jesus é obediência, simplicidade e humildez. Obediência, simplicidade e humildez. Eu quero orar com você, meu irmão. Esta fita está falando às pessoas que estão tendo problema em beberem esta água profunda por causa de problemas espirituais. Tem muita gente com problemas físicos, mas problemas espirituais fazem com que o crente fique doente fisicamente. Fisicamente. Olha, eu tenho certeza absoluta que Deus vai fazer uma mensagem, falar uma mensagem a você através desta fita. Eu vou orar e começar a orar para que você receba libertação nesse instante, ok? Senhor Jesus, meu Pai Celeste, eu peço, Senhor Deus, que Tu separes o meu querido irmão e irmã do pecado do orgulho. O orgulho que faz com que eles não possam vir ao altar e ajoelhar na Tua presença, orando para que Tu abençoes de uma maneira fabulosa. Orgulho porque a mente deles se eleva acima de tudo que é santo, Senhor. Como a altivez que faz com que nós temos no coração pecado. Ó Deus, eu peço, Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo, que Tu libertes agora desta opressão maligna. Liberte este meu irmão, esta minha irmã, deste problema espiritual. Ó Deus, institui dentro do coração deles a obediência para fazer o que Deus manda fazer. Não quero que aconteça, que sejam obedientes. Ó Deus maravilhoso. Pagou com o preço da morte, derramado por mim, meu Jesus, foi despertado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu querido, em nome de Jesus eu o liberto. Para que a próxima vez que Deus falar com você, você vai ferir aquela rocha da maneira que Jesus mande. E se Jesus mandar você falar aquela rocha, você fale. Nesses próximos 30 minutos, eu falarei sobre da maneira de falar, como tomar autoridade em nome de Jesus. E como o crente pode ser abençoado por saber tomar autoridade contra o trabalho do inimigo que faz com que a sua vida tenha tantos problemas. Em nome de Jesus.
Eu te peço, Senhor, que tu abençoe, renove agora o coração, a mente do meu irmão, da minha irmã. Pai Celeste, que tu faças um terremoto no coração do meu amigo agora. E que pelo poder do teu Espírito eles possam louvarem com maravilhas e com glórias e aleluias. Porque são pessoas obedientes ao teu mandato. Ó Deus, renova o coração do meu irmão e do meu amigo agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, que bênção, meu querido. Nós estaremos juntos pelo menos mais 30 minutos falando sobre esta maravilhosa bênção que é a água que vem da rocha. Água que vem da rocha. Em Hebreus capítulo 10, versículo 12, diz: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Uma vez só. Ele não foi crucificado 2 vezes. Uma vez só. Quando o corpo de Jesus foi ferido, foi uma vez. E olha, em Salmo 81, versículo 10, diz: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, abre bem a tua boca e te encherei. Ele quer encher, ele quer renovar. Ele quer trazer bênçãos maravilhosas na sua vida. Somente você precisa ser obediente e fazer o que Deus manda fazer. Olha, eu quero que você abra a sua Bíblia numa passagem muito importante. É achada em 1 João capítulo 3, versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Escute, Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Meu querido, a sua vida espiritual tem que ser obediente, de entender que você é um ser espiritual e contra você há legiões de espíritos imundos querendo tentá-lo. E sendo tentado não é pecado, mas cair em tentação é pecado. Mas o cair em tentação começa quando você deixa eles tentarem continuamente a sua mente. Então existe uma coisa muito importante para o crente, para que ele tenha a água que jorra da boca do Espírito Santo, é tomar autoridade contra os trabalhos do inimigo, contra o que o inimigo faz. Em 1 João capítulo 5, versículo 4, diz: Porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. Tudo que é nascido de Deus vence o mundo. Tudo que é nascido de Deus vence o mundo. Não, deixa eu falar de novo. Tudo que é de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé é um princípio que precisa muita obediência. Se você ler a sua Bíblia em Efésios, capítulo 6, versículo 16... diz: embraçando sempre o escudo da fé, com quais podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A fé tem uma característica muito poderosa. É porque o crente tem que depender naquilo que ele não vê. Se você se lembra as passagens muito famosas e pregadas de Hebreus capítulo 11, dizendo que a fé é a certeza das coisas que esperam, a convicção dos fatos que se não veem. Você não pode ver. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé estendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. A primeira coisa que o crente tem que entender na área espiritual é que você está lidando com uma coisa que é feita invisível. Invisível. Os espíritos malignos são invisíveis. Deus é um espírito.
Quando você abre a sua Bíblia, em Romanos capítulo 4, versículo 17, diz: como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Você serve a um reino de Deus que é invisível, é espiritual, é uma coisa que é acima do seu entendimento. A sua mente não vai entender, o seu a sua mente intelectual não vai entender, o seu intelecto, as suas emoções não vão entender. É coisa que não é capaz de se transformar ao nível da sua mente. A primeira coisa em lidando como receber água para a vida eterna é entender que você está lidando com princípios espirituais que são acima da sua fé, do seu entendimento, do que você aceita. Muitas pessoas me acham que eu sou desequilibrado. A razão que eu sou desequilibrado é porque o meu equilíbrio é paralelo à minha mente formada por universidades americanas. E eu resisto tudo aquilo que está muito bom, está muito direito, está muito razoável, está muito entendido, já não tem mais nada lá para entender. Eu quero saber aquilo que eu não sei o que é. Eu quero andar nas profundezas de um mar que não sei quanto fundo é. Eu quero andar no lugar em que eu tenho que notar que eu estou dependendo profundamente na fé que Deus vai me livrar do trabalho do inimigo. É a fé de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É coisa fora deste mundo. É coisa que não é brasileira, não é americana, não é humanidade. É coisa espiritual. Ah, mas pastor, eu não sei orar. Minha irmã, a razão que você não sabe orar é que você não jejua. E a preguiça, que é trabalho, que é um espírito maligno, vem e rouba de você o poder de oração. O pastor Cho, que tem 500 mil membros na Coreia, diz que os membros da igreja dele se reúnem às 6 horas da manhã, até às 10 da manhã, chorando alto, orando. Não pedindo. A Bíblia diz que existe oração que pede, oração que procura e oração que bate. Oração que pede é aquela oração do crente que faz: ó Senhor, manda o pão de cada dia, porque nós precisamos, Senhor Jesus, tu sabes que nós temos... Gente, se você não tem fé que um Deus possa botar comida na sua boca, você precisa entender que Deus tem poder. Deus pode botar pão na... mas Ricardo, você mora nos Estados Unidos. Meu querido, eu moro nos Estados Unidos, mas vivo pela fé. Não tem um tostão que vem a este ministério, a não ser pela fé. Eu não tenho emprego, eu não tenho ninguém que faz que vai mandar, eu não sei de onde que vem, eu não sei como que eu vou fazer. Você acha que um pastor, um homem de Deus, vai viver pela fé desta maneira? O pastor aqui tem uma igreja, tira coleta todo domingo. O evangelista não tem coleta não, filho, é pela fé. E eu prefiro pela fé do que ter coisas que são certas. Eu quero estar naquela beirada deste abismo espiritual que faz com que eu dependa em Deus e seja constatado, seja notado que eu preciso pão de cada dia, se eu elevar as minhas mãos, nas mãos de Deus, e receber de Deus o pão de cada dia. O versículo 10 de 2 Coríntios diz: mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Nessas profundezas de Deus é aonde tem água. Como Moisés teve que jorrou vida eterna no coração daquelas pessoas. E muitos deles não creram, morreram, foram para o inferno e vão para o inferno porque não creram num Deus que colocava uma nuvem na cabeça deles todo dia e um fogo acima deles toda noite. Que gostoso, né? Acordar de noite, né? Sair lá fora para dar uma andadinha no deserto. Tudo bem quentinho, porque o deserto à noite é muito frio, entende? Muito frio mesmo. E andando no deserto, tem deserto que tem neve, é frio mesmo.
andando no deserto, entende, com aquela quentura gostosa, de dia com aquela frescura gostosa. Eles ainda depois de 40 anos negaram a presença, limitaram o Deus de Israel. Olha, tem muito crente hoje de barriga cheia, que está sofrendo problemas espirituais, porque você está limitando o teu Deus. Você não pode duvidar de um Deus que tem provido as suas necessidades maravilhosamente. Olha, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque ele não são loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Significando que existe coisa espiritual que não é revelada a você por causa de fé. Você entende? Não tem fé. Fala, Ricardo, como é que você pode ter fé? Pela palavra de Deus, meu irmão. Lendo a palavra de Deus. E se você começar a beber deste rio de água viva que é a palavra de Deus, você vai ser abençoado maravilhosamente. Eu sei que é um problema espiritual muito grande fazer com que a fé cresça. A fé cresce quando você começa a agir nas áreas espirituais com a autoridade do Espírito Santo. Você entende? Sem você ser responsável. Quando eu oro pelo enfermo, eu não se sinto responsável que eu vou ter que curar aquela pessoa. Deus que cura. Eu vou pela fé. Quando eu oro para alguma pessoa que está com problemas seríssimos em questão de salvação e batismo, salvação não é coisa que eu dou, é dom de Deus. Mas eu peço que Deus salve. Quando tem a hora do batismo, eu peço que Deus batize. O Espírito Santo batiza. O Espírito Santo, através de Jesus, salva. E o Espírito Santo julga. Convicção de pecado, de justiça e de juízo é o trabalho do Espírito Santo. Eu só tenho que falar e fazer e mover pela fé os meus lábios. Então esta água viva que jorra na vida do crente é uma coisa muito importante se você vai poder crescer espiritualmente. Eu quero que você abra em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Diz assim: pois assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros são muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só batismo todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeu, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. E este Espírito é o Espírito que suplica, que chora por nós, que intercede. Olha, eu não acredito no Jesus da cruz. Eu não falo muito sobre Jesus de Galileia. Não falo muito sobre Jesus que ressuscitou. Eu falo sobre Jesus que intercede. Eu creio neste Jesus que está vivo, à direita de Deus neste momento, intercedendo por esta viagem ao Brasil, que saímos nessa sexta-feira para pregar o Evangelho. Oh, querido, você precisa entender que a sua fé precisa ser restabelecida. A sua fé precisa ser movida. E uma maneira que você começa a interceder pela fé é ser obediente. Jesus diz em Marcos capítulo de 28, versículo 18, Jesus aproximando-se deles falou dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 16, Mateus capítulo 16, versículo 19, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, o que desligares na terra será desligado nos céus. A autoridade de Jesus está no céu e na terra. O primeiro ligares na terra aqui, ligar significa interceder, orar continuamente. Não é somente o ligar de apertar um botão e desligar o botão.
É oração intercessória, contínua. Não é um tipo de oração, meu Pai, muito agradeço por este pão. É uma oração contínua. Eu estou falando sobre como fazer com que a água do poder do Espírito Santo jorre sobre a sua vida, da rocha que é Jesus. E um dos segredos é alimentar a sua fé. E alimentar a sua fé, a primeira coisa tem que ser obediente, fazer o que Deus mandou fazer. E eu estou dizendo agora que a maneira que você se sustenta é tomando autoridade contra o inimigo. E a maneira de ter as chaves do reino dos céus. Não foi reino da terra, não. Não foi coisa da terra, não foi do reino dos céus. São coisa eterna. É você começar a ligar o que é e que significa orar incessantemente. E será ligado no céu se você fizer isso. E será desligado na terra o que você desligar, e será desligado no céu, significando o que você tomar autoridade. É o mesmo verbo que você acha quando Jesus, João Batista diz que ele não é digno de desatar as sandálias daquele que vem sobre ele. Quando Jesus mandou os discípulos pegar aquele jumentinho, ele diz, desate o nó que está segurando ele e traga ele a mim. É o mesmo verbo. O verbo significa destruir. É o mesmo verbo em 1 João capítulo 5, versículo 4. Ele veio para destruir as obras do inimigo. Quando você ora e intercede com poder, você destrói as obras do inimigo. Oh, que bênção maravilhosa saber que Jesus faz isso. Aleluia, 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 meu Deus, aleluia, aleluia. Olá, lá, lá, aqui, vai na mão, meu Deus, oh, sim. Louvarei, meu Deus, oh Deus maravilhoso. Não sei o que será do amanhã e que o futuro tem, mas eu louvarei, meu Deus. Aleluia. Eu não sei o que será amanhã. Eu não sei o que meu futuro vai ser. Mas eu sei que eu vou louvar o meu Deus. Dar a Ele toda a glória e toda a honra. E tomar autoridade contra espírito maligno. Em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu tomo autoridade contra espírito de morte na sua vida. Espírito de câncer. Espírito de doença. Espírito de opressão. Eu quebro estas maldições do inimigo que façam que a sua vida seja oprimida. Eu tomo autoridade contra esta falta de dinheiro. Tomo autoridade contra este espírito de pobreza. Tomo autoridade em nome de Jesus contra qualquer coisa que o inimigo está querendo derrotar na sua vida. Oh, meu querido irmão, você sabe que Jesus quer, de uma maneira maravilhosa, livrar você de todo problema, de toda aflição. Você sabe que você precisa desta água que jorra da vida eterna que vem de Jesus. Eu vou terminar esta fita orando por você agora. Orando porque você seja muito abençoado. Que você receba de Deus, nesse instante, a bênção que você precisa. Senhor Jesus, Pai Celeste, eu peço nesse instante, Senhor, que o meu amigo, o meu irmão, a minha irmã, receba agora um toque do poder do Espírito Santo de Deus. E nesse instante, Senhor, eles sejam libertados da opressão do inimigo. Medo de homens, medo do futuro, medo de macumba, medo de escuro, medo de doença, medo da morte. Em nome de Jesus eu o liberto. Repreendo o inimigo, Satanás. Tu és derrotado na vida destas pessoas que estão escutando esta fita agora, em nome de Jesus. Repreendo você, falta de fé, esta ranzinza, esta tormenta na tua mente que diz que você não vai ter fé de fazer nos negócios e que você precisa fazer. Repreendo em nome de Jesus. Repreendo o medo de dar dízimo. Repreendo o medo de dar ofertas. Repreendo o medo do escuro em nome de Jesus. Repreendo agora
todo o trabalho de feitiçaria, de macumba contra a sua vida. Repreendo no seu subconsciente tudo aquilo que ainda você lembra daquelas tragédias espirituais que até hoje você não consegue controlar. Eu quebro esta batalha na sua mente com o fogo do poder do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus eu tomo autoridade contra esse espírito em você que faz com que você agrade todo mundo para fazer amigos, agrade todo mundo para ter amigos. Você quer ser bom para todo mundo, mas não faz o que Deus manda fazer. Olha, seja bom para quem Deus mandar que você seja bom. Dê para quem Deus mandar que você dê. Não se dá para todo mundo, não. Se dá para quem Deus manda dar. Se ri para quem Deus manda rir. Se abraça a quem Deus mandar abraçar. Ó Pai Celeste, eu repreendo esse problema de mente dupla na vida do meu irmão, da minha irmã. Esta dúvida, esta consistente ideia que decisão não se pode ter tomada. Em nome do poder do Espírito Santo e de Deus eterno, eu repreendo esta confusão dentro da sua mente que faz com que você não tome decisão. Essa procrastinação do Satanás que é derrotado, eu repreendo agora em nome de Jesus. Pelo poder do Espírito Santo, meu amigo, eu repreendo esta indecisão em negócios. Esta pergunta, se vai fazer dinheiro, se não vai. Olha, procure a mente de Deus e Ele te dará vitória. A razão que você não tem vitória é porque você pergunta a todo mundo o que eles pensam, mas você não pergunta a Deus. Oh Jesus, liberta o meu irmão, a minha irmã agora. Liberta desta confusão, deste problema, desta dúvida, e faz com que eles façam o que precisa ser feito em relação à fé. E que hoje, em nome de Jesus, do céu jorre rios de água viva sobre a tua cabeça. E que o Pai bondoso, Criador do céu e da terra, o abençoe maravilhosamente. E que o poder do Espírito Santo de Deus tome conta do seu coração. E que você entenda que Jesus não está na cruz, mas Ele está à direita do Pai, em pé, com autoridade contra tudo que o diabo faz. Em nome de Jesus. Com autoridade contra tudo que o diabo faz. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu oro agora. Que você, meu irmão, minha irmã, seja abençoado neste momento pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu quero te convidar nesse instante para comparecer à missão Daniel Soares Bonfim e participar do nosso trabalho. O seminário Emaús está à sua disposição. No próximo ano teremos um programa de 4 anos já. E gostaríamos que você conhecesse a obra no Rio. Meu irmão, que Deus o abençoe. Em nome de Jesus. Um dia, uma mulher da vila, movida por amor a Jesus, trouxe o mais raro óleo precioso, ungiu os pés de Jesus. E quando a fragrância o tocou, a casa de aroma se inundou, como a um preso e as algemas cairão.
salvar.